Salmo número 96. Diz assim a palavra do Senhor: cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. O Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém? Vamos louvar, convido o irmão, a irmã, a juntos louvarmos a Deus com alegria de coração nesse momento. Se eu soubesse, pastor, que você ia falar assim, a gente cantava. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Deu vontade de cantar inteiro, Marcela? Só para terminar então. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Oh, que grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Faz tempo, hein? Que a gente não canta essa, né? Hein, Didi? Que horas são no seu relógio aí, Márcio? Que horas? Não é. 7h35? 17 não, só pode ser 19h35. 19h17. Isso. 19h17 é a hora de adorar a Deus? É hora de louvar o Senhor? É? Então vamos cantar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Vamos lá. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar.
só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Eu te convido para louvar. Vem louvar, vem louvar. Deus habita no endereço certo, no meio dos louvores. Deus e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que é o prazer dele. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Eu te convido a louvar o Senhor. Se você veio preparado para devotar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, se você se preparou, e esse é o momento de você trazer essa oferta ao Senhor, como a gente sempre diz, é parte da nossa adoração, é aquilo que nós temos para devolver ao Senhor os recursos que Ele nos deixou administrar. Deus é maravilhoso, Deus é formoso, é belo, lindíssimo, e Ele fica muito feliz quando a gente obedece. Então você pode trazer nesse momento seu dízimo e sua oferta, enquanto a gente canta essa canção, falando da beleza do Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Que maravilha é estar. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez o coro. Essa canção não é para você cantar para mim, não é para cantar pro seu irmão que está do seu lado. Essa canção, ela é um louvor vertical, ela diz diretamente ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Se você sabe cantar de cor, cante de olhos fechados, mas lembre-se que essa canção é diretamente para o Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
é lindo estarmos na Tua presença, prostrados aos Teus pés, ó Pai, numa posição no mundo melhor do que aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Queremos admirar a Tua beleza de baixo, porque o Senhor é exaltado, o Senhor é acima de todas as coisas. Que delícia é adorar o Senhor como família, com os irmãos. Que assim seja para o resto das nossas vidas e por toda a eternidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos fazer o nosso momento de oração, mas antes, queria agradecer, tem um casal que está ali pela primeira vez, é o Felipe, não é isso? E o nome dela eu esqueci. Larissa, isso. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela presença de vocês. Viu? Um privilégio tê-los aqui. Eu não sei quem vai levar menino, acho que talvez aqui tem pouca gente, mas quem está assistindo pela linha de transmissão, né, pelo Face, nós mudamos o sítio. Eu pus na linha de transmissão, mas teve gente que leu e não entendeu. Então, estou avisando e vou colocar um aviso amanhã de novo. Nós mudamos o sítio. O sítio não é mais em Laranjeiras, é lá na Morada dos Pássaros, tá? Então, por favor, leia lá com carinho a mensagem que eu enviei agora à tarde, com os detalhes do Dia das Crianças, para ninguém ir para o sítio errado, né? Né, Vitor? O Bial, ele chega lá, no outro sítio lá, e... Isso é gozado, esse pessoal eu não conheço, parece que não é da igreja, né? Muito bem. Alguns dos irmãos têm algum pedido de oração que queira compartilhar? Se tiver, eu vou pedir que levante a mão para o Felipe, para o Mateus, para o Mateus levar o microfone, para quem está em casa poder ouvir também um pedido de oração. Alguns, aqui, irmã Didi, aqui, o Mateuzinho. O nosso pedido é não só aqui na igreja, mas como a Luciana pediu em casa também, hoje, amanhã, depois, até no sábado, que é o dia do retiro, né, das crianças. Sim. Então, gente, é muita responsabilidade. É verdade. Precisamos estar bem preparados, os voluntários que vão de alma, de corpo dentro, de coração aberto, para as crianças se sentirem bem à vontade. Amém. E nunca esquecer desse acampamento. Então, temos que orar bastante. Isso mesmo, Didi, parabéns. Precisamos orar para que Deus esteja protegendo nossas crianças, né, para que nenhuma se machuque. Muito bem lembrado. Mais algum pedido de oração que os irmãos Luciana ali, o Mateuzinho? Eu quero pedir pela mamãe, né? Ela precisa de fazer uma cirurgia na perna, bem complicada, e ela está bem resistente a fazer essa cirurgia, mas o ideal é que ela faça o quanto antes, né? Então, que Deus esteja dando a direção aí dos médicos e o conforto, né, no coração dela, porque ela está muito resistente a essa cirurgia. E é preciso fazer, né? Orar para minha sogrinha. Gente boa. Tamo junto. Mais algum pedido de oração? Aqui, Douglas, ali, ó. Eu quero agradecer a Deus por nos trazer aqui, porque a palavra dele nos ensina que Ele nos amou primeiro, Ele tocou em nós, nós estamos aqui. Segundo, agradecimento que aqui reunidos como igreja, podemos alimentar em nós os frutos do Espírito. E que nós não tenhamos medo, conforme eu vi no culto de domingo, eu não vim presencial, mas eu vi pelo Facebook,
onde o pastor falou para a gente evangelizar, que nós não tenhamos medo de falar do amor de Cristo e do que Ele fez e faz em nossas vidas, porque o teu testemunho pode salvar muitas pessoas. O teu testemunho, por mais difícil que ele possa às vezes aparentar, ele pode mudar muitas vidas. Amém. Mais algum? Mais algum pedido ou agradecimento? Gente, tinha uma folha minha aqui, cadê ela, hein? Quem pegou? Isso mesmo, irmão Didi. Não brinca, não. Eu quero agradecer por mais um ano Nereus. de vida que o Senhor concedeu ontem às duas filhas. As duas. E não são gêmeas, né? Não, 4 anos de 4 anos de diferença no mesmo dia. Mesmo dia. E pelos bebezinhos que elas esperam também, mas eu acho que não vão nascer no mesmo dia, não. Mas são filhas que nos alegram muito, que Deus abençoe a vida delas. Muito bem. Mais algum pedido? Esse aí, traz para mim, por favor, isso aí. Só papel. Mais algum pedido de oração, gente? Que os irmãos... Fala lá para o Luciano, que eu já achei, amor, isso aqui. Estava ali. Irmão Eucias. Aqueles nossos irmãos que foram sequestrados lá no Haiti. No Haiti, é verdade. Nós devemos lembrar a oração, né, com um grupo terrorista lá, para que Deus possa estar livrando eles, né, desse grupo. Amém. Eu gostaria de pedir oração para Amanda. Ela tem tido muita dor de cabeça, muito. Oh, coitada. Que Deus tenha misericórdia, que cesse essas dores de cabeça da minha filha. Amém. Vamos estar orando pela Mandinha. Mais algum? Tudo certo? Todo mundo pôde compartilhar seu pedido? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu queria convidar os irmãos a estarem em espírito de oração. Tente lembrar aí por alguns pedidos, né? Se todo mundo lembrar de algum pedido, todos os pedidos serão lembrados em oração. E eu vou pedir depois que o Mateus leve para a Patrícia encerrar esse momento, depois que o pessoal tiver orado um momento em silêncio, tá, irmã? A Patrícia encerrar esse momento de oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, a Deus, pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa nesta noite.
estas portas abertas, Senhor, e com liberdade nós estamos aqui para ouvir da Tua voz, ó Pai. Ouvir sobre o que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem cuidado de nós, nos protegido, nos livrado de todo mal. Louvado seja o Senhor. Pai querido, eu peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada pedido aqui. Senhor, nós sabemos que a solução que vem do Teu trono é melhor. Então, ó Deus, seja o que for, saúde, salvação, emprego, qualquer problema, ó meu Pai, que o Senhor esteja abençoando, dando a solução, dando a Deus aquilo que precisa e dando a Deus aos nossos corações da Tua paz, ó Senhor. Pai querido, abençoa também, ó Pai, a nossa programação no sábado com as crianças, que possamos, ó Deus, ver da Tua glória ali, ó Pai, que possamos, ó Pai, que possa ser um dia alegre, um dia realmente de feliz, ó Deus, que as crianças se divirtam e que elas possam, Deus, se lembrarem desse dia com muita alegria, com muita saudade, e que a Tua palavra ali falada, Deus, possa permanecer no coração delas para sempre, ó Pai. Querido Deus, obrigada por este culto, por esta igreja. Abençoa, Senhor, a palavra agora que vai ser explicada. E nós te louvamos, ó Deus, por todas as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Chegou também aí o Victor, não é isso? E a Stephanie. A Stephanie é a primeira vez, né, Stephanie? Seja muito bem-vinda. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela presença de vocês aqui. Queridos, nós encerramos semana passada a primeira grande parte do livro da carta de Paulo aos Romanos, né? Romanos é dividido em algumas partes, a saber, do capítulo 1 ao capítulo 8, do capítulo 9 ao capítulo 11, depois de 12 a 15 e o capítulo 16, né? Muito bem. O capítulo 1 a 8 é um resumo teológico do plano de salvação de Deus para com o homem, mostrando desde o início que tanto judeus quanto gregos, né, tanto gentios, todo o ser humano, como é que ele fala? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E que o salário do pecado é a morte. Então, Paulo vem desenvolvendo um arcabouço teológico que conduz ao discernimento que todos precisam serem resgatados, porque estão mortos espiritualmente. Fala depois da justiça de Deus. E a gente fala que a justiça de Deus é uma justiça generosa, porque a justiça de Deus foi cumprida. Ou seja, o preço do nosso pecado foi pago. De que forma? Através de Cristo Jesus, né? Jesus Cristo tomou sobre si o peso, o preço da dívida que nós tínhamos para com Deus. A partir dessa ideia, ele passa para o conceito, no capítulo 5 já, da justificação, né? Que é algo que é um grande fundamento aí da reforma protestante, capítulo 5, verso 1. Então ele vai falando que a justificação é que em Cristo Jesus, a justiça de Deus é colocada sobre nós, e nós somos justificados. Quer dizer, nós não temos dívida mais, né, para com Deus. Depois, no capítulo 6, ele fala que da mesma forma como antes vivíamos para o pecado, em Cristo Jesus nós devemos viver como escravos de Deus, e nós explicamos detalhadamente o que ele quis dizer, o termo, porque ele usou esse termo. Capítulo 7, ele fala sobre a luta contra o pecado, né? Ele chega no apogeu do capítulo, miserável homem que sou, né? Porque eu estou numa situação que ainda peco. Depois ele vem o capítulo 8. O capítulo 8, que é
para muitos, o capítulo de maior densidade teológica de todos os capítulos da Bíblia. E ele fala como viver uma vida para Deus, movidos pela ação do Espírito Santo. E ele fala que a glória que nos espera e como Deus age em todas as coisas na história para o resgate da humanidade. Muito bem. O capítulo 9, encerrei o capítulo 8, né? O capítulo 9, 10 e 11 parece que é outra carta. Parece que Paulo tomou um susto e começou a escrever outra coisa completamente diferente. E não é, está ligado. Porque Paulo mostra, lá no início, que tanto o judeu quanto o gentio, o grego, o romano, todo mundo precisa de Deus. E aí, Paulo usa muito o estilo literário que a gente chama de como se ele estivesse conversando com um oponente imaginário. Por isso ele faz perguntas retóricas, né? Perguntas que você sabe a resposta, para conduzir a pessoa a um discernimento. E, nesse momento, parece que Paulo se dá conversando com esse oponente imaginário e fala assim, peraí, as promessas de Deus para o povo do Velho Testamento, de Israel no Velho Testamento, cadê elas? Como é que, se Deus não é fiel com as suas promessas ao povo de Israel, por que a igreja pode confiar que ele o será com as promessas que ele tem para o novo Israel de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo? Paulo, então, dedica esses 3 capítulos a uma perspectiva, a eleição passada, e por isso que o capítulo 9, lido fora do contexto, traz muito problema teológico, a eleição passada do povo de Israel, capítulo 9, de modo geral, tá, meus irmãos? Capítulo 10, a rejeição presente, o povo de Israel se opôs à mensagem, frontalmente à mensagem do Evangelho, e o capítulo 11, a restauração futura. Tá bom? Do capítulo 12 ao 15, a gente tem um manual prático de vida cristã. Se você quer ser bem-sucedido enquanto cristão, leia 12, 13, 14 e 15. E o 16 é um epílogo longo que ele faz com despedida para a igreja. Muito bem. O capítulo 9, então, tem essa temática. A gente tem que entender que Paulo foi o maior missionário que já existiu. E em todo lugar que ele ia pregar, Então, eu acho que essa experiência de rejeição da mensagem do Evangelho pelo povo de Israel fez com que ele parasse para pensar, e agora? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente pode entender esse processo da eleição passada do povo de Israel com o novo Israel de Deus? A gente vai dividir o capítulo 9, em 4 partes, né? Sendo que a parte primeira de hoje a gente vai fazer em 2 semanas, porque ela tem mais conteúdo. Então a gente vai ver que nós podemos ter certeza de que Deus faz o que promete a partir da sua fidelidade, que vai do 9, 1 a 13, a partir da sua justiça, que vai do 9, 14 a 18, da sua equidade, de 19 a 29, e a partir da sua graça, que é de 30 a 33. E aí a gente vai vencer, com a graça de Deus, o capítulo 9, que é um grande desafio. Tá? A gente vai tentar responder esses 4 temas, fidelidade, justiça, equidade e graça, a partir de 3 perguntas que tem no texto bíblico. Toda essa introdução, meus irmãos, senão eu acho que a gente precisa ver o quadro geral para a gente entrar no texto, tá? 3 perguntas que a gente chama de pergunta retórica que Paulo faz. Acaso Deus é injusto? Versículo 14. Pode ler lá, 9, 14. Acaso Deus é injusto? Segunda pergunta, 9, 19. Então, por que Deus ainda nos culpa diante da questão da eleição? Se existe eleição, por que Deus ainda nos culpa?
E 30, no versículo 30, que diremos então diante dessas coisas? 3 perguntas provocativas de Paulo para a gente entender a fidelidade, a justiça, a equidade e a graça de Deus. Eu não sei se eu ajudei ou se eu compliquei, mas eu quis dar um panorama do que é o capítulo 9 e por que ele está tão fora do contexto com o restante da carta, né? Parece que é outra carta quando você vai lendo de forma sequencial. Vamos lá então abrir nossas Bíblias, vai ser projetado, capítulo 9, a partir do verso 1. Digo a verdade em Cristo, Paulo falando, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Então, Paulo tem esse hábito, em diversas outras cartas, ele falava, reiterava que aquilo que ele estava falando não era mentira. Vamos ver lá em Gálatas, capítulo 1, verso 20. Olha o que ele fala. Gálatas 1, 20. Travou? Probleminha técnico. Deixa eu abrir aqui para os irmãos. Gálatas 1, 20. Diz o seguinte. Não, 2 não, né? Entrou. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de quem? De Deus, que não minto. E a gente tem outros exemplos de Paulo em outras cartas afirmando isso, que ele estava falando a verdade. E é interessante que, voltando então para Romanos 9:1, ele chama 2 testemunhas. Põe lá o 9:1, Fia. Digo a verdade, não minto. Quais são as 2 testemunhas que ele chama? Primeiro é a consciência dele. Não minto. Olha a minha consciência, e a minha consciência, eu falo isso diante de quem? Do Espírito Santo. Então ele chama 2 testemunhas para a declaração que ele vai fazer. Lembrando então que ele vai tratar de um assunto duro. O oponente imaginário de Paulo está jogando na cara dele que Deus não é fiel, que a palavra dele não se cumpre, ok? Versículo 2: tenho grande tristeza, constante angústia em meu coração. Tenho grande tristeza. Olha só, meus irmãos, como é que parece que a gente mudou de carta de Paulo. Parece que não é a mesma carta. Vamos ver o capítulo anterior, 4 versículos do capítulo 8. 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O texto bonito, todo mundo gosta, não é verdade? Depois, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, só versículo que mostra a questão do cuidado de Deus para com aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. E 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora você muda o capítulo e fala assim, olha, eu tenho grande tristeza, eu tenho constante angústia no meu coração. Parece que é um contraste, porque de fato, a gente tem que entender que Paulo viveu numa época que escrever não era um negócio que a gente faz, senta no computador, hoje no WhatsApp, você não precisa nem escrever, você sai falando lá e vai aparecendo as letrinhas, né? E não, na época não era assim. Escrever era uma coisa difícil, demorada, né? Parece que ele escreveu o capítulo 8 e falou assim, mas agora eu estou diante desse dilema, dessa questão do povo de Israel. Vou parar e vou tratar isso aqui. E aí ele fala assim, no versículo 3.
pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça. Olha só a afirmação de Paulo. Qual que é o desejo dele? Ser o quê? Amaldiçoado, ser separado. E é interessante que a gente tem que entender que esse texto foi escrito em grego. E em grego, o verbo desejar, ele tem várias variações, ele tem várias manifestações. Esse desejar no grego poderia ser traduzido da seguinte forma: o desejo que não pode se cumprir. Olha que interessante. O desejo que não se pode cumprir, porque estando ele em Cristo, ele poderia ser separado de Deus? Não podia, ele acabou de falar isso no capítulo 8. Mas ele falou assim, olha, eu tenho um desejo, mesmo que ele não possa ser cumprido, que eu seja separado e ser amaldiçoado. Qual que é a palavra amaldiçoado aí, que é usada no original, no grego, você sabe? É anátema. E essa palavra anátema, Paulo usou uma vez em um dos seus escritos, lá em Gálatas, capítulo 1, verso 8. Olha a densidade dessa palavra. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. O que é anátema? Maldito, separado. Aquele que não tem parte mais com Deus. É separado de Deus. Então Paulo falou assim, olha, eu até gostaria que fosse possível que se eu fosse separado de Deus, se eu fosse considerado maldito, o povo de Israel fosse alcançado pela graça de Deus. E ele continua assim, e aí a gente está falando, a gente está falando sobre questão da eleição passada, né? Essa história de ser separado, essa história de desejar de fato que a coisa não aconteça para que alguém seja alcançado, já tem exemplo bíblico. Abre aí, por favor, Êxodo 32, 30 a 32. Êxodo 32, 30 a 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós tendes cometido grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei expiação por vosso pecado. Assim, tornou Moisés ao Senhor e disse, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Você lembra do negócio do bezerro de ouro? É esse texto. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou senão, eu desejo ser amaldiçoado, separado. É a mesma coisa. Risca-me do teu livro que tens escrito. Olha que coisa incrível, meus irmãos. Paulo, quando ele está falando da eleição passada, trazendo a memória disso, ele está falando o seguinte, olha, eu sou igual a Moisés. Eu estou disposto a perder tudo. Eu estou disposto a largar tudo em favor de vocês. Muito bem. Então, o versículo 3. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça. Né? Então, ele está falando especificamente do povo de Israel. E aí ele fala no versículo 4, o povo de Israel. Meus irmãos, a gente tem uma confusão, e a gente vai ter o seminário aí sobre a história de Israel com o pastor teólogo, né, professor Antônio Renato Guzzo, que eu imputo como uma das maiores autoridades do Brasil sobre o assunto, sobre a questão da história de Israel. Porque é Israel o que ele está falando aqui? Ele está falando no versículo 4, os quais são os israelitas. Eram os israelitas que ele... Por que ele usa Israel? Depois que o reino dividiu, foi feito 2 novos reinos. O reino do norte, que tinha por nome Israel. E o reino do sul, que tinha por nome Judá. O reino do norte foi dizimado, acabou.
Ele foi disperso entre as nações. E sobrou, então, o reino do sul, que é Judá. Por que ele não fala, então, que a descendência que existia naquela época era o pessoal do reino do sul de Judá, as duas tribos do sul? Por que ele fala israelitas? Queria ser igual essa mulher, viu, gente? Abra para mim Gênesis 32, 28. Essa Mireus é melhor que 13º, olha só. Então disse, não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. É por causa desse texto que a Mireusa lembrou aí, que o povo, mesmo de Judá, fala assim, nós somos de Judá, mas nós gostamos de ser chamado israelita, porque nós lutamos com Deus e com os homens e prevalecemos. É por causa desse motivo. Parabéns, irmã. Aí no versículo 4 continua, deles, de quem? Desse povo, é o quê? A adoção de filhos. Aí eu quero ler, são 7 bênçãos que Paulo lista em relação ao povo de Israel. Primeiro, a adoção de filhos. Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas. Deles são os patriarcas. 7 bênçãos que respondem o porquê da fidelidade de Deus para com o povo de Israel. Vamos ver a primeira. Deles é a adoção de filhos. Deuteronômio 32, verso 6. Deuteronômio 32, 6. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e insensato, não é Ele, teu Pai, que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? O texto está falando que Israel era o que de Deus? Filho. Se Deus é pai, Israel é filho. Agora, mais claro ainda, Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o quê? Meu filho. Olha só, então o texto lá fala, deles é a adoção de filhos. E nós vemos a prova bíblica, quando, entre diversas outras provas que nós poderíamos citar, é a adoção de filhos. A segunda motivo deles é a glória divina. O que é isso de glória divina? Deles é a glória divina. Quem acertar tem um chocolate. Pede para a Luciana que ela providencia. Só sábado, né? Deles é a glória divina. A glória divina, a glória de Deus era deles? Vou dar o texto para vocês, porque está falando sobre o Velho Testamento. A eleição passada. Tá ok? Êxodo 16, 10. E quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, estes olharam para o deserto, e eis que o quê? A glória do Senhor apareceu na nuvem. A glória, vocês lembram da história da glória de Deus se manifestando na porta da tenda, aquela história toda? Isso era possível em todas as nações? Não, a glória divina que se manifestava de forma visível para a humanidade era exclusiva para quem? Para o povo de Israel. Então, vocês já ouviram a palavra Shekinah, que é muito usada? O que significa a palavra Shekinah? Quem sabe aí a tradução? Presença. Presença, menino, é bom mesmo, hein? Presença de Deus, né? Habitação de Deus, e essa presença, essa habitação, essa Shekinah, traz consigo a glória de Deus. Então, o segundo motivo para que Deus seja fiel para com o povo de Israel, deles é a eleição, deles é a glória divina. Além disso, também deles era o quê? As alianças, né? A gente pode ver o texto está no plural ou no singular?
Luciana, que é professora de português, façam um texto e mandem para ela. Ela vai encontrar uma vírgula fora do lugar, né, amor? Ele está falando as alianças. Ele não está falando no singular, está falando no plural. Quais são as alianças? Vamos ver se a gente lembra de todos. A primeira aliança foi com... Não, antes de Abraão, Noé, né? Noé, depois com Abraão, quem mais? Depois com Moisés, depois com Josué, Davi. Várias foram as alianças que Deus fez com o povo. E nós vamos ler todos aqui, senão a gente não termina hoje, né? A gente não acaba hoje. Mas a gente lembra que Deus só farei uma aliança com vocês. Só que essas alianças tinham o quê? A aliança é uma via de mão única? Não, é uma via de mão dupla, né? Já no Velho Testamento, nós vemos um despertar do que Deus faria em relação à aliança. Olha o texto que interessante, Jeremias 31, verso 31 a 34. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei o quê? Um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram. Olha só, gente. Invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, o quê? A minha lei, como é que vai ser a lei? No seu interior. E as escreverei aonde? No coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Último versículo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem a cada um o seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. De que ele está falando aqui? De que aliança é essa nova? De Cristo Jesus. Exatamente. Olha só, meus irmãos. Olha como é que esse texto fala que as alianças eram de mão dupla. O povo de Israel respeitou a aliança de Deus? Não. Aí fala lá na frente. Mas apesar disso tudo, Deus fez aliança com Israel. Em Hebreus capítulo 8, verso 7, Hebreus 8, 7, tem a transcrição desse texto que nós lemos. Depois você, em casa, por favor, leia a transcrição que o autor de Hebreus faz desse texto de Jeremias. Do versículo 7 e 8, o próprio autor escreve. A partir de então, é a transcrição do texto que nós lemos. No versículo 7 do capítulo 8, ele diz o seguinte: pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, olha só, não seria necessário procurar lugar para outra. É lógico. Se Israel tivesse seguido o projeto de Deus, seria necessário uma nova aliança? Não. Eles foram fiéis. Mas eles foram fiéis? Não foram. Deus, porém, achou um povo em falta e disse. Aí faz a transcrição de Jeremias, capítulo 31, verso 31 a 34. Mas deles é, então, a adoção divina, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, né? A lei de Deus é o quê, meus irmãos? Como é que Paulo, no capítulo anterior, no capítulo 2 antes, né, no capítulo 7, verso 12, como é que ele define a lei de Deus? Santa, o mandamento é santo, justo e bom. O problema está na lei? Não, o problema, a lei
mas a lei estava sendo usada como modo de salvação, como modo de aprovação diante de Deus. A lei consegue fazer isso? Não. O que ela consegue fazer? Ela consegue nos condenar. Porque a gente consegue seguir a lei? Não, a gente viu isso exaustivamente no capítulo 7. Mas a lei foi dada, a concessão da lei, que é boa, perfeita, justa, santa, foi dada a Deus. A adoração no templo. Toda liturgia para adoração a Deus era toda aquela forma de adorar a Deus foi dada pelo próprio Deus para o povo de Israel. As outras nações adoravam a Deus. As outras nações adoravam a deuses feito por mão humana. Então a adoração, a liturgia, a forma deles adorarem a Deus foi dada por Deus para o povo de Israel. As promessas. Que promessas, meus irmãos? Mas aí está falando do passado ainda. Olha só. Isaías 55:3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo. A promessa, um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. E irmão, mesmo no Novo Testamento, quando cita as promessas, tem revelado a antiga aliança. Olha só, em Atos 13:23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador. É uma promessa também vinculada ao Antigo Testamento, mesmo sendo Jesus, mas a promessa é vinculada ao Velho Testamento, entendeu? Sim, toda a Bíblia é cristocêntrica. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Mas o que eu estou falando é que, mais do que a nova aliança que a gente tem normalmente, promessa voltar, a cabeça nossa da igreja de Jesus Cristo, da igreja cristã, ela é uma cabeça do Novo Testamento. Né? E o texto aqui aponta para uma promessa do Antigo Testamento, que se revelou em Jesus Cristo. Ok? Olha o que Paulo fala em 32 a 34 do capítulo 13 de Atos. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, olha só. O qual Deus nos tem cumprido a nós, filhos dele, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, hoje te gerei, e no tocante a que o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Falou Deus assim: dar-vos-ei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Percebam, meus irmãos, que o texto ele está sempre falando sobre promessas do Velho Testamento, que se cumpriram em Cristo Jesus. Ok? Então, do povo de Israel, vamos repetir aqui as 7 bênçãos. A adoção de filhos, deles é a glória divina, a Shekinah, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas, e deles são o quê? Os patriarcas. Jesus, ele é o filho de Davi, porque ele tem descendência, além de real, a descendência dele cumpre as promessas de Jesus. Né? Olha lá, Romanos 1:3. Acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Quer dizer, ele veio em carne mesmo. Não entendi. Continuo sem entender. Da tribo de Benjamim, isso mesmo. Agora eu entendi. Desculpa, essa máscara a gente não entende. Queridos, e aí nós vimos então os 7 motivos para que o povo de Israel entenda a fidelidade de Deus. Ele vai explicar isso a partir do versículo 6. Nós vamos estudar semana que vem, tá? Porque senão
Fica muito extenso. Mas ele faz uma declaração que muitas vezes fica perdida e que trouxe tanta dificuldade para muita gente. Olha só como é que está claro no texto bíblico. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Qual que é a declaração que ele faz agora, entre vírgulas? Que é Deus acima de todos. Muita gente aí tinha dificuldade, ou tem dificuldade, acerca da divindade de Cristo. Mais claro que isso, impossível. Que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Na realidade, o capítulo 9, do 1 ao 5, é como se fosse uma oração, um lamento de Paulo em relação a esse opositor imaginário que ele tinha na cabeça, que falava assim: se Deus não vai cumprir sua promessa, se você fala que a lei não salva, se você fala que o que vale é o novo Israel de Deus, a igreja de Jesus Cristo, se ele não vai cumprir a promessa com o povo de Israel, como a igreja pode ter certeza que ele irá cumprir as promessas dele para com a igreja? E ele fala assim: olha, não é assim não. Olha, Israel tem 7 motivos para se apegar à justiça de Deus. E nós vamos ver isso mais detalhadamente semana que vem, do 6 ao 13. Ok? 8h30 no prego, certinho no horário. Queridos, é um texto um pouco puxado, difícil, né? Mas eu acho que devagarzinho nós vamos chegar lá e ter um discernimento muito bom acerca desse texto. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado aos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Sábado, quem for levar os meninos, 9 horas, né, Luciano? Para chegar lá, 9 horas. E buscar às 17, né? Senão a gente vai dar Rivotril para os meninos. Eu já dei essa sugestão, Luciano, não aceitou não, né? Chega no acampamento, 3 gotinhas de Rivotril para cada um, e a gente vai curtir o sítio lá tranquilo, né? Muito bem. Vamos